Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Portugal Investimentos. Meu nome é Ricardo Vélez e ao lado do Portugal está comigo Lucas Cifuentes. Nós dois temos dois convidados muito especiais para falar da experiência em empreendedorismo e gestão e alta performance mental. Bem-vindo a todos e gostaria de começar com uma pergunta para o Nardon. Eu vejo que algumas pessoas costumam abrir empresas e startups com base apenas nas histórias de sucesso. Afinal de contas, os livros são só escritos por vencedores. Na sua visão, qual o verdadeiro motivo para tantas pessoas não irem adiante? E como um exemplo pessoal, qual foi o seu maior desafio na sua trajetória de empreendedor? Boa, Ricardo. Primeiro, agradeço aí o convite para participar aqui com vocês desse bate-papo e estar aí com o Volpi, cara, um grande colega, amigo aí que está tão próximo, né, dos meus sócios principalmente, o Alfredão e o Thales, estão quase todo mês lá com o Volpi para participar com ele. Então, um grande prazer aí, Lucas, também de conhecer. Vamos lá, então, né? A primeira parte da pergunta, você falou sobre, putz, que hoje a maioria dos negócios, né, que a gente vê que surgem são baseados, as pessoas que começam a fazer negócios são baseados em história de sucesso, né? E muitos dos fracassos acabam não vindo à tona, né? E isso, cara, é algo muito normal. A gente vê, principalmente, a gente acaba vendo muitos empreendedores que têm sucesso, a gente vê o palco desses empreendedores, não vê o que tem no backstage, não vê tudo que esses caras sofreram também para chegar lá, né? Todo mundo vê um sucesso como o Thales Gomes, por exemplo, que demorou 10, 15 anos empreendendo antes de, cara, ter feito a Easy Taxi, né? Então, todo mundo só vê as glórias e não vê todas as coisas que eles erraram antes de ter sucesso. Acho que até o próprio Volpe, aí, antes de ter feito o Instituto, batalhou muito durante muitos anos para conseguir ser o sucesso que é hoje. E muitas pessoas, né, pelo fato de verem que a maioria desses empreendedores tem um sucesso, às vezes até um sucesso rápido, meteórico, que as pessoas acham que vai ser fácil, acham que vai ser simples, acham que empreender é glamuroso. E, na verdade, empreender 99,9% do tempo é trabalhar muito durante muito tempo para você conseguir fazer algo, talvez, ele que sobressaia. Então, o Vélez eu já conheço aí há um bom tempo, acho que desde 2012, se eu não me engano, né, Vélez? A gente tem um grupo de amigos que agora diminuiu um pouco por causa da quarentena, mas que frequentemente a gente se reunia aí para conversar, jogar pôquer também. E eu acho que durante todo esse meu, acho não, né? Durante todo esse meu trajeto de empreendedorismo, seja no meu primeiro negócio na Canui, que eu comecei lá em 2011, ou depois no momento que eu estava, que a gente vendeu a empresa para a Dafit, aí eu fiquei lá durante 2 anos, ou até mesmo o momento que eu trouxe a RAP para o Brasil e liderei ela por 2 anos, depois saí para montar a Gestão 4.0 e hoje tenho um fundo de investimentos em startups. O Vélez viu ali as fases, né? Então, tinha a época que todo mês eu conseguia estar lá presente junto com eles, e tinha a época que eu chegava meia-noite, 1 da manhã, só para para tirar ele um pouco do peso das costas do dia a dia, né, daquele estresse, para estar entre amigos e trocar um pouco. Então, eu, né, particularmente empreendo ali desde 2010 e ainda bem, né, com um time bom e com boas pessoas, com bons sócios, consegui fazer e construir coisas que tiveram sucesso, mas não foram nem um pouco da noite para o dia, né? Foram com muitas, foi muito duro em todo esse percurso de conseguir construir algo que gerasse valor para a sociedade, seja na Canui, os 2 primeiros anos, que a gente quase quebrou a empresa algumas vezes, né? Tivemos que, por muito tempo, ficar sem salário ali para conseguir fazer o negócio acontecer, ou até mesmo em trazer a RAP para o Brasil. Foi um desafio enorme em entrar num mercado que já tinha um competidor muito grande, como o iFood, conseguir bater de frente com eles e conseguir, em muito pouco tempo, virar algo representativo aqui. Então, para mim, o principal ponto aqui que as pessoas, às vezes, entendem de maneira errada é que as coisas não acontecem da noite para o dia, e a maioria dos casos que eu conheço de amigos meus não tiveram nenhum sucesso e não estão na mídia. E tem alguns negócios que também tiveram muito sucesso e que também não estão na mídia. Então, não existe muito uma regra aí para quem quer empreender ou que está empreendendo hoje. Perfeito.
Perfeito. Doutor Tiago, quem te acompanha nas redes sociais deve perceber que você é um grande fã da prática de meditação. Você acha que esse hábito é realmente capaz de promover alguma melhora na performance profissional das pessoas? Sem dúvida nenhuma, tá? Inclusive, a meditação é um dos temas mais estudados na medicina de algum tempo para cá, então eu posso te dar essa resposta não só com base na minha opinião. Minha opinião é que sim, mas existem vários estudos já, um número significativo de pessoas que mostrou que assim que a pessoa começa a meditar, uma das primeiras benefícios que ela vai ter é melhora na produtividade e na concentração. Então, esses são benefícios que eles já começam a aparecer após 7 dias de meditação. É muito pouco, gente. A gente está falando de 20 minutos por dia, 7 dias. Esses estudos estão muito bem descritos em um livro que chama-se A Ciência da Meditação, em que foram compilados vários estudos sobre isso. Esse livro não ensina a meditar, ele fala que já se estudou sobre a meditação. E é um benefício que é reversível, ou seja, você vai meditar 20 minutos por dia. Você vai ficar um pouco mais focado, um pouco mais produtivo. Você parou de meditar, você vai perder esse benefício extra, tá? Depois de muitos e muitos anos de meditação, você tem o que chama-se de mudanças de traços. Ou seja, se a pessoa medita há muito tempo, e aí é uma quantidade bem grande mesmo que porventura ela tenha que passar 6 meses sem meditar, ela vai manter o foco e a concentração. Então, a meditação ajuda e não há dúvida sobre isso. É uma resposta que eu consigo dar do ponto de vista médico de estudos. Doutor, muitas pessoas te conhecem por ajudar a esculpir corpos, né? Mas nem todo mundo sabe que você tem profundo conhecimento sobre nootrópicos e alta performance mental. Eu mesmo sou seu paciente, procurei quando precisava fazer uma prova difícil, que exigia muita concentração, e gostaria que você explicasse, né, para quem estiver nos assistindo, o que exatamente são nootrópicos, quais são seus benefícios, seus riscos e tudo que está envolvido. Os nootrópicos, né? Aqui, quando você fala em emagrecer, ter um corpo escultural, você está falando de uma performance física, né? Na minha área, eu vou trabalhar tanto com performance física como com performance mental, cognitiva. Então, o que são nootrópicos? Eles são os suplementos do nosso cérebro, tá? Assim como quando você vai para uma academia, se você usar uma creatina, uma whey protein, você irá ter um desempenho maior. Existem substâncias, existem princípios ativos que você, quando você vai para um concurso, como foi o seu caso, ou quando você vai estar fundando uma empresa, você vai conseguir fazer seu cérebro funcionar melhor. Então, nootrópicos são os suplementos da mente, são as substâncias entre aminoácidos, minerais, tipos de alimentos que conseguem fazer você performar melhor mentalmente. Os 4 principais campos vão ser em melhora de foco e concentração, criatividade, aprendizado e memória. E também busca-se um pouquinho aquela questão de prevenir o envelhecimento do cérebro. Perfeito. E tem algum risco a utilização desses nootrópicos? O nootrópico, a definição do nootrópico, são suplementos que não levam risco ao cérebro. Vai existir outros tipos de medicamentos, de drogas, que a gente pode chamar elas de smart drugs, de drogas inteligentes, que aí entra, por exemplo, a modafinila, que é um medicamento que é usado para narcolepsia, e Venvance, que é usado para concentração, que podem melhorar a performance do cérebro, mas que também podem ter efeitos colaterais. Não é que eles não devam ser usados, eles têm que ser usados com muitos critérios e tem que se avaliar a pessoa. O nootrópico, a definição dele é algo que vai te fazer bem com um risco muito pequeno de fazer mal. Eu vou dar um exemplo para a pessoa entender. Um suplemento para o corpo. Creatina e whey protein vai te fazer bem. E a chance de dar efeito colateral é mínima, mínima, mínima. Tanto que a venda é livre. O nootrópico é isso. É o que vai fazer bem para o seu cérebro e a chance de te dar um efeito colateral é mínima. Bem bacana, bem legal. Eu sou prova viva também, viu, doutor? Eu, assim, além de já ter passado com você para diversas outras finalidades aí de concentração e tudo mais focada em tratamento medicinal mesmo, né, de uso de nootrópicos, eu também sou praticante de meditação e, cara, é nítido a mudança que você percebe, assim, quando você começa a praticar a meditação. Realmente, no meu caso, questão de memória, concentração, foi realmente impactante no meu dia a dia.
E já que a gente está falando de alta performance, eu tenho uma curiosidade assim que eu sempre procuro saber quem são as pessoas que inspiram as pessoas que me inspiram, né? Então, começando aí pelo Bruno, quem são essas pessoas para você, Bruno? Cara, depende do ângulo, né, da dimensão que você pensa em inspiração, né? Eu vejo que você Ah, segue bastante o Ray Dalio, né? assim, hoje, vamos lá, talvez em negócios, né, na frente de negócios mesmo e processos. O cara que sempre me inspirou, talvez uma frase, tem uma história que eu conto, né, que mudou minha vida, foi quando eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos, e minha mãe, eu sou do interior, de uma cidade que chama Assis, no interior de São Paulo, e minha mãe recebeu uma carta do banco, ela era bancária, nessa carta tinha uma frase que depois de muito tempo eu descobri de quem era, e essa frase fala o seguinte, né, a sua meta é ser o melhor naquilo que você faz, não existe alternativas. Sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz, não existem alternativas. E depois, com uns 24, 25 anos, eu estava lendo um livro do Falcone, né? Primeira vez que eu peguei de fato para ler o livro do Falcone, eu vi que essa frase é dele. E o Falcone, para quem não conhece, o Vicente Falcone, professor Vicente Falcone, foi um dos caras que ajudou muito ali a implementar processos, procedimentos, rituais, junto com o Jorge Paulo Lema e toda a turma do 3G, né? E esse cara é um cara que me inspirou muito, porque grande parte da metodologia dele, hoje em dia, o que a gente fala de Lean Startup, metodologias Lean, metodologias de melhoria contínua, vem e são vertentes que vêm desse tipo de processos que ele criou lá atrás. São maneiras de estudar e de ver a metodologia que ele, e não só ele, mas que ele trouxe, pelo menos para o Brasil, uma maneira muito mais simplificada e correta, a rodar isso de uma maneira muito mais rápido, né? Que a gente usa muito hoje em startup, de ter uma hipótese, testar essa hipótese rápida, medir muito bem, colher os resultados disso. Uma vez que você colhe o resultado, você tem, você aprende com isso, você consegue aprender e escalar isso se deu certo, e se não deu certo, você refaz sua hipótese e roda toda essa metodologia de novo, né? Então, ele é um cara que me inspira muito nesse lado de negócios, assim como ele, putz, tem alguns outros caras aí que pregam muito sobre cultura, sobre como trabalhar de uma maneira melhor em negócios. Talvez o Ray Dalio é um cara aí com Principles que eu gosto muito, mesmo o livro sendo denso, não sei se vocês já leram o livro, a primeira e a segunda parte são maravilhosas, a terceira parte, putz, é um saco de ler, é super difícil, Exatamente. demorado, mas é um livro bacana para ter de cabeceira, sempre consultar de novo. De uma parte mais aspiracional, de putz, fazer coisas que são impossíveis. Eu acho que o Elon Musk aí cara, o cara que hoje tira todo mundo do conforto e fala, caramba, meu, esse cara tá querendo ir para Marte, né? Fez os foguetes que, cara, explodiram 3 ou 4 para ele conseguir levantar o primeiro voo, depois explodiram mais uns 2 ou 3 a tentar aterrissar eles, e agora é algo normal, corriqueiro no nosso mundo, que, cara, mostra e move a gente a falar, caramba, é possível fazer, se esse cara tá lançando um foguete, colocando satélite em órbita, para a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui no nosso dia a dia deveria ser fácil, né? Então, esses caras aí de negócio aspiracional são caras que me inspiram muito. E, putz, no dia a dia, eu acredito que o que mais me inspira talvez não sejam pessoas, né? Mas seja muito mais você conseguir ter acesso a conversar com pessoas que são muito inteligentes e muito boas naquilo que elas fazem, e poder trocar num nível de aprender mesmo, num nível mais de curiosidade, de você adquirir conhecimento e se desafiar. Então, hoje em dia eu tento sempre, no dia a dia, me aproximar de pessoas que eu sei que chegaram ou estão no lugar que eu quero, e delas entender e conseguir extrair delas putz, qual que é o processo de pensamento, como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa toma decisões, e o que fez ela chegar onde ela chegou, né? Para eu tentar, de alguma maneira, espelhar, e não espelhar tudo, né? Não ser meramente uma cópia, mas pegar aqueles pontos que eu acho que fazem sentido para minha vida e tentar aplicar aquilo para mim. E daí, putz, são inúmeras pessoas, e em cada momento de vida eu tento ter mentores e me aproximar de pessoas que vão me subir a barra. Então, agora, nesse momento que eu sou pai, tenho um filho de 2 anos, eu tenho tentado conversar com muita gente, empresários de sucesso, empreendedores de sucesso que têm filho também. Falar, cara, como que você lida com isso? Como você lidou com isso?
como você faz para ter uma vida talvez mais equilibrada, como que foi a sua mudança de vida nesse momento que você teve filho. E isso nada melhor do que conversar com várias pessoas, né, que passaram por isso, cada uma passou de uma maneira diferente e usou, né, e soube lidar com aquilo de uma maneira diferente. Daí, o que eu tento fazer é pegar, cortar, recortar aquilo que eu entendo que funciona melhor para minha vida, para o meu estilo de vida, e colar na minha vida. Falar, poxa, isso daqui que ele falou faz sentido, vamos seguir por ali. Então, tem essas pessoas mais ídolos, né, que me inspiram, mas, cara, tantos outros, né, que sejam no Brasil, sejam fora do Brasil, sejam ícones de esporte, como Ayrton Senna, sejam ícones empresariais, como 3G, entre vários outros aí que me inspiram. Não acho que é só uma pessoa, mas são várias. E no fim do dia, o nosso papel, o que funciona muito bem para mim, é entender o que cada uma fez de bom e tentar copiar isso para minha vida que faça sentido. Legal, muito bacana. Aproveitei até para fazer algumas anotações aqui, para pegar de exemplo. E para você, doutor, quais são os seus exemplos de vida aí, os seus líderes que você segue? Eu diria que tem um que não tem a ver com a medicina, mas a história de vida dele, e por eu ter sido sempre um esportista, cheguei a dar aula de jiu-jitsu quando era mais jovem, e pelo esporte dele ter um pouco com o que eu entendo, talvez seja o Arnold Schwarzenegger, né? Se você vai ver a história de vida dele, ele chegando nos Estados Unidos, ele na década de 70, ele começou a meditar. Então, se a gente fala de meditação hoje, ele treinava, ele já meditava, ele viu a importância do treinamento da mente e a maneira como ele traçava os objetivos e a disciplina em persegui-las. Então, quando você vê os métodos que ele perseguiu, os objetivos dele, você vê que foi isso, lógico, aliado a uma genética que fez ele ser o melhor fisiculturista do mundo, depois ser um dos maiores atores do mundo e depois ser um político de muito sucesso. Ele foi por 2 vezes governador da Califórnia. Então, eu diria que o Schwarzenegger é um cara aí que é diferencial. Do ponto de vista médico, eu divido em 2 médicos que me inspiram. Um deles é o Atkins. O Atkins é o famoso criador daquela dieta da proteína. A dieta da proteína que ele criou, hoje a gente sabe que tem muita coisa que não é aquilo lá. Mas ele foi um médico ele era um cardiologista, foi o primeiro a questionar a maneira como se tratava a obesidade na época, que na época se achava que você podia comer toneladas de açúcar e de carboidratos e emagrecer. E além, ele questionou um sistema, ele brigou contra um sistema. Se você pega a história do Atkins, ele quase foi expulso da medicina, porque ele estava batendo de frente contra um dogma. Ele conseguiu bater de frente, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem dúvida, e hoje sabe que você não precisa comer só bacon e carne, mas que assim, o açúcar já foi praticamente banido de todas as recomendações, e aceita-se que uma dieta mais rica em gordura e proteína é uma alternativa saudável a uma dieta muito rica em carboidratos. Além disso, ele montou toda uma empresa ao redor disso, que eu acho que assim, eu sou médico e sou empreendedor também. Eu não compartilho daquela crença que o médico tem que ser um sacerdote, que ele não pode ser um empresário também. E o Atkins foi. Então, como médico, é o Atkins, e trazendo agora para o presente, existe um médico que chama-se Dr. Mark Hyman. Ele é o líder da medicina funcional no mundo. Então, cientificamente, hoje, eu acredito que ele é o cara mais inteligente. Ele também é um cara que ele pesquisa muito, ele tem um programa em que ele entrevista vários outros médicos. Então, eu gosto daquelas pessoas que, assim, não adianta ele ser só um bom acadêmico. O Mark Hyman, ele sabe mexer muito com mídias sociais, ele tem os podcasts, ele tem um programa de entrevista que ele consegue difundir o que ele sabe. E aí também seria um cara aqui da realidade brasileira, um outro cardiologista, que é o Jorge Moll. O Jorge Moll, ele criou a maior rede de hospitais do Brasil, que é muito maior do que todas as outras. Foi eles que compraram, por exemplo, a Reddor, né? E compraram o 9 de Julho agora. Então, é assim, eles são um grupo que pela última vez que eu vi, era um grupo que valia bem mais de 20 bilhões. Esse é um dado, acho que eu li uma entrevista, que acho que em 2010 eles valiam 20 bilhões. Então, é um médico também que criou uma grande empresa ao redor dele. Eu diria que esses caras são grandes ídolos. E pensando mais um que eu quero citar é o Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva. Ele tirou um pouco o estudo, que nós sempre estudamos a doença. Então, por exemplo, você falou que a gente talvez fale sobre a questão da depressão.
O Mark Seligman viu que não adiantava estudar os depressivos, precisava estudar o que as pessoas que são felizes fazem. Então, ele passou a estudar a característica positiva e não a característica negativa. Então, seriam meus grandes ídolos aí. Então, anotei aqui para não esquecer, seria o Schwarzenegger, seria o Dr. Atkins, seria o Dr. Martin Riemann, seria o George Moll, que criou a Reddor, e seria o Mark Seligman, que é talvez o psicólogo mais famoso do mundo atualmente. Perfeito. Bom, muito legal. E foi legal que a gente tocou nesse ponto também, porque a gente consegue linkar com uma pergunta que a gente recebeu antes de gravar esse vídeo, de uma seguidora no Instagram. E gostaria até de começar pedindo para o Thiago responder, que é o seguinte: grandes gênios do mundo dos negócios, como o Jeff Bezos da Amazon e o Steve Jobs da Apple, são vistos como líderes frios e implacáveis, né? Normalmente pouco tolerantes ao erro. E essa é uma característica dos empresários de sucesso que você atende, doutor? Ou você acha que isso está distante da nossa realidade? Cara, existe uma resposta politicamente correta e existe a resposta real, tá? Então, primeiro é assim, você vê que algumas empresas, elas têm a chamada uma cultura do erro, né? Então, a pessoa está ali, sei lá, ela precisa entregar um faturamento, ela precisa entregar alguma coisa, e ela tem liberdade de tentar isso e aquilo, e errou isso, aquilo, sabe que tem que errar para acertar. Agora, eu acho que essa pergunta, a gente vai falar do erro daquela questão. A pessoa que é desatenta, a pessoa que ela não está errando porque ela está tentando algo novo, tá? Então, eu vejo que grandes empresários, quando se fala assim, eu já até participei uma vez de uma reunião de médicos em que se falava que não, precisa se premiar quando a pessoa tem sucesso e não pode... quando a pessoa faz um erro, mas não um erro no sentido desse erro de tentativas, que é uma coisa de criatividade. Vou dar um exemplo. Cara, se um médico errar a prescrição de um paciente, pode ser que o paciente só demore mais para curar, ou ele pode dar dipirona para um paciente e vai matar esse paciente. Dos grandes empresários que atendo bastante gente, e eu sou muito próximo de médicos que não são grandes empresários, mas que eles lideram a disciplinas grandes da Faculdade de Medicina da USP, que eu me formei, da Escola Paulista de Medicina. Eu por ter tido um sucesso profissional grande, eu tive a oportunidade de me aproximar desses médicos, que às vezes o cara tem a clínica dele não vai tão bem, não ganha tanto dinheiro, mas se você for ver, o cara montou um serviço que é gigante. E eu não percebo uma tolerância ao erro muito grande. Ele sabe tomar assim, por exemplo, ser frio o que é você identificar que você tem talvez um funcionário que mereceria ser despedido, ir lá e despedir esse funcionário. Então, eu diria que eu acho que essa pergunta é assim, dureza, assim, eu vejo que os grandes empresários e as pessoas que realizam grandes coisas na vida, elas são duras, sim, elas fazem o que tem que ser feito, e antes de ser dura com as outras pessoas, elas são duras com elas mesmas. Tá? Então, não vejo ninguém bonzinho fazendo grandes coisas. Concordo. O que você acha, Bruno? Você é duro consigo mesmo? Cara, eu acredito que as pessoas que são mais inconformadas e que mais entregam valor ou excelência são aquelas que se autocobram, né? Se autogerenciam. E normalmente isso é algo que vem de berço, né? É o que a gente chama de cultura. Você pegar a pessoa que está lá e não está conformada com aquilo que ela está entregando. Ela fala, putz, eu poderia estar entregando muito mais. Essas normalmente são as que têm mais sucesso, mesmo porque durante a tua vida, o que seja de empreendedorismo, ou que não seja no teu dia a dia, você vai ter muito mais não do que sim. E se você aceitar o primeiro não e parar, você não vai continuar indo para frente, né? Então, muito do papel que eu vejo do gestor e desses, né, pelo menos esses líderes que você falou, que eles são talvez implacáveis, são duros, é que não é que eles são duros, eles tentam tirar e aflorar nas pessoas a melhor parte delas. E para fazer isso, elas precisam trabalhar com algumas emoções básicas dos seres humanos, né? Então, são normalmente 4 grandes emoções básicas aí que a gente fala quando a gente está falando de motivar as pessoas, que parte por despertar o interesse nessa pessoa de querer adquirir algo. Então, a gente tem dentro da gente, normalmente, esse desejo de aquisição de algo. O segundo ponto, a gente tem um desejo de belong, de pertencer, criar vínculos com algo.
O terceiro é um desejo que a gente tem de curiosidade, de desafio, de se desafiar, de aprender. E o quarto é de defender algo, né? Defender o status que você criou, defender uma comunidade, ter um senso mais de justiça. Normalmente, quando você tenta motivar as pessoas nessas quatro frentes, você vai precisar, sim, ser mais duro, porque né, quando você desperta o interesse da pessoa de adquirir, dela ter algo, você vai ter que ter uma recompensa clara para ela, seja de compensation de salário, seja de recompensa de bônus alinhado com ela e com o time, né? Então, você vai precisar tirar essa pessoa da zona de conforto dela de alguma maneira, mas não é só com a recompensa que essa pessoa vai se mover. Você também vai precisar criar um ambiente com uma cultura boa que essa pessoa sinta-se parte disso. E, normalmente, as melhores culturas que eu vejo são aquelas culturas que incluem e excluem pessoas, né? Você vai incluir as pessoas que estão ali, que entregam valor e que estão todas apaixonadas em resolver algum problema, mas aquelas que não estão entregando valor, né? Você vai ter que criar um pouco dessa emoção básica de defense, de defender, que é de excluir as pessoas que não estão performando, defender aquelas que estão performando. E o terceiro ponto, que é de comprehend, que é de desafio, você vai ter que desafiar essa pessoa a pesquisar, a trazer novas coisas, né? Então, quando você pensa nesses quatro elementos que eu normalmente levo no meu dia a dia, quando eu falo com as pessoas, muitos deles vêm de você desafiar as pessoas da maneira correta e expor elas ao seu máximo, expor elas a uma alta performance. Cobrar alta performance nem sempre é bem visto em empresas medianas, né? Então, quando você está falando de uma empresa que entrega muito valor, que quer ser muito melhor do que os competidores, você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que treinar mais, você vai ter que ser mais disciplinado. E se você vai querer ser mais disciplinado, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que ter uma dieta melhor, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que, de fato, entregar mais. E que eu vejo assim, um bom líder é aquele que consegue extrair isso das pessoas. E tem pessoas que topam e sabem o jogo que elas querem entrar e topam jogar aquele jogo. E tem pessoas que, por algum motivo, ao longo da vida, um desses quatro pontos para de fazer sentido para elas. Às vezes, elas mudaram um momento de vida, agora querem ter família, querem trabalhar menos. Às vezes, a partir de reward, elas já conquistaram o que elas queriam e agora querem ir por outro caminho e está tudo bem. Só que as empresas, e as empresas de alta performance, pelo menos que eu vejo, que de fato se destacam, elas não conseguem, não é que não conseguem tolerar, mas elas não conseguem acomodar uma pessoa que não está trabalhando em alta performance. Vão ter outras empresas que essa pessoa vai se dar muito bem, e tudo bem, e vai ser melhor para os dois. Então, eu vejo sim que os líderes, não é que eles são duros, eles são exigentes e tentam aflorar as pessoas aquilo de melhor delas, né? Isso, para mim, é um bom treinador, um bom coach. Putz, o Arnold Schwarzenegger não virou o que virou se ele não treinasse mais do que as outras pessoas, se ele não comesse da maneira correta todo dia, se não fosse disciplinado. Essa pessoa é dura? Ela é super dura com ela mesma. Putz, é maravilhoso você comer um sorvete, tomar uma cerveja. Mas na hora que você chega, ele fala, cara, eu quero me diferenciar, eu quero ser melhor do que os outros, eu quero ser o melhor do mundo naquilo que eu faço, essa é a minha meta, você vai ter que dar esse gás. Que as empresas que estão no topo da cadeia, uma Apple, uma Amazon, a própria Tesla, cara, todas essas, aqui no Brasil, Magazine Luiza, cara, entre várias outras, Ambev também, são empresas que, de fato, cobram e têm culturas duras, mas que recompensam, e se você tiver ok com o jogo, vamos jogar o jogo e vamos ganhar esse jogo juntos. Boa, Brunão. Inclusive, a próxima pergunta está bem alinhada com essa que você falou agora. Disciplina é mais importante do que inspiração? Conta um pouco para a gente como que é a sua rotina. Você trabalha até altas horas, você medita durante a manhã, como que é a sua rotina de exercícios e como que você está conciliando agora com seu filhote? Boa. Cara, 99% suor, 1% inspiração, né? Então, no fim do dia não existe muito segredo, né? Uma pessoa mediana, mas que é disciplinada, vai entregar muito mais do que uma pessoa que é muito boa, mas era disciplinada. E isso, cara, você vê muito no dia a dia das próprias empresas, né? Então, você tem um funcionário ali que, cara, o cara se dedica, trabalha um pouco a mais, sempre entrega ali o último quilômetro, é o cara que normalmente, mesmo não sendo talvez o mais genial, é o cara que você quer ter no time. E se você consegue pegar um gênio
comprometido, puta, esse daí vai virar teu sócio, né? Nardon, se você me permite te interromper, até Vai tem lá. uma frase que eu gosto muito, que fala que a disciplina come o talento de café da manhã. Exato. E assim, só para terminar, e daí eu passo a bola pro Volpe, porque o Volpe trabalha com isso diariamente. O Thales, que é meu sócio e também, cara, grande amigo do Volpe, ele sempre fala isso, né, cara? Nem todo dia você vai acordar motivado, você vai acordar com gás, você vai acordar feliz. Então, tem dias que você vai acordar triste pra caramba, cara, deu uma merda gigante. Só que se você tem disciplina, se você tem rotina, se você tem tua agenda bem arrumada, o que vai acontecer é que, seja um dia bom, seja um dia ruim, você vai performar da mesma maneira. Você vai habituar o seu corpo e sua mente a trabalhar naquele mesmo nível de performance, né? E daí, vindo aqui para a segunda parte da pergunta do Vélez, como eu tenho feito hoje, cara, durante a quarentena bagunçou tudo. Essa é a verdade. E daí, acho que para muita gente, né? Eu tinha uma rotina muito clara de, cara, levar um moleque cedo para a escola, pegar ele no fim do dia e durante o dia, a partir da manhã ficar um pouco com ele e fim do dia antes dele dormir ficar também com ele, e daí depois à noite voltar para resolver todas as coisas que faltavam durante o dia, foco total no trabalho, nas coisas que você tem que resolver no dia a dia, né? Agora na quarentena, cara, misturou tudo, bagunçou tudo. Minha esposa trabalha também, então é mais difícil de gerenciar a agenda. E a gente resolveu isso, de certa forma, indo para o interior, né? Então, eu fui para o sul do Brasil, na casa dos meus sogros. Depois eu fui para o interior de São Paulo, lá em Assis, na casa dos meus pais. E eles conseguiram também dar uma mão, porque o moleque é muito novo e é difícil de conseguir cuidar. E, putz, na época da pandemia, né, a escolinha fechou. Ter qualquer pessoa ajudando de fora, externa, não era o mais recomendável. Então, foi essa maneira que a gente conseguiu utilizar os nossos círculos de apoio para conseguir, durante o dia, conseguir ter foco e entregar, né, o que a gente se propõe a entregar. Logicamente que não é a mesma coisa, logicamente que muda muito e para todo mundo muda muito, né? Eu, graças a Deus, tenho esse círculo que pôde me ajudar e apoiou bastante a gente, mas tem muitas pessoas que não conseguem ter isso, e daí também faz parte de um gestor aí com uma boa consciência de entender que nesse momento que a gente está vivendo, a gente não está vivendo um home office de verdade. A gente está vivendo, cara, uma vida maluca, que eu espero que acabe logo, para a gente, de fato, poder ou fazer home office ou voltar para o escritório full time, né? Porque essa vida de, cara, não ter apoio, não, tipo, para quem é pai, não ter escolinha para levar o filho, não poder talvez ter ajuda para quem consegue ter ajuda em casa, de fato é muito difícil de você tá aí na sua maior performance. E para as pessoas que são solteiras, né, é o melhor momento da vida delas, porque você tem tempo, todo o tempo do mundo que talvez você não teve antes para conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Então, mais ou menos isso. Fala aí, Volpe, o que você tem visto sobre disciplina e sobre como teus pacientes têm lidado aí nesse momento diferente, cara? Cara, eu diria que uma coisa muito importante para falar sobre disciplina, não há dúvida que a disciplina é mais importante do que uma inspiração ou uma motivação para você conseguir realizar algum objetivo. E vem se produzindo muito estudos sobre isso. Então, falando de força de vontade, né? Então, aí, por exemplo, qual a pessoa, você pega um estudo e fala, as pessoas que tinham um QI mais alto ou aquelas pessoas que tinham maior força de vontade, quais chegaram mais longe na vida? Sem dúvida, a pessoa que tinha mais força de vontade. Tem um experimento que foi feito que é maravilhoso, há muitos anos atrás e foi repetido de várias vezes, que é aquele experimento do marshmallow, vocês já devem ter ouvido falar, em que pegaram crianças, colocavam na frente de um marshmallow, de um doce, e falavam para essa criança, olha, em 15 minutos ou em 30 minutos, nós vamos voltar. Se você não tiver comido o marshmallow, você vai ganhar 2 marshmallows, 2 doces. Depois repetiu esse estudo com várias outras coisas para as crianças. E quando você deixa uma criança sozinha com marshmallow, e o estudo, ele era, não vou dizer cruel, mas ele era muito bem pensado, porque eles colocavam as crianças lá e tinham se pulado uma das refeições delas, elas estavam com fome. As crianças, que lá, esse estudo foi feito por Maslow, o nome do psicólogo, e foi lá na década de 70, 80 ainda, não é uma coisa.
E aí depois pegaram as crianças que tinham resistido, ou seja, onde tinham sido disciplinadas, e foram examinando anos, anos e anos. E a diferença entre as crianças que conseguem resistir, ou seja, elas têm a força de vontade, e as que não conseguem, é gritante em todos os aspectos na vida. Então, as crianças que tiveram a força de vontade, elas tinham salários maiores nas empresas, elas tinham relacionamentos mais felizes e duradouros, elas tinham sido menos presas ao longo da vida. Então, você vê que a vida toda, todo um aspecto da vida melhora quando você tem disciplina. E a partir daí, hoje, o que nós na medicina sabemos? Que essa disciplina, ela não é uma coisa que necessariamente inata, tá? Primeiro que você consegue organizar seu ambiente para ser disciplinado. O que seria isso? Se você... Existe algo que chama-se fadiga da decisão. Por exemplo, quando você fala muitos nãos por dia, você vai chegar no final do dia, você não vai tomar boas decisões, porque cada decisão que você toma, você gasta um pouquinho do músculo da força de vontade. Então, se você prepara um ambiente ao redor de você, com quase tudo seja automatizado. Eu diria, você abre sua geladeira, não tem nada lá de errado para você comer. Então, você não precisa tomar a decisão de não comer aquilo. Você está, por exemplo, num trabalho, você trabalha com uma série de planilhas, você não vai deixar seu celular, você coloca seu celular no modo avião do teu lado, para não ficar acendendo ali a luzinha de mensagem, e você olhar e falar assim, não, peraí que eu não quero, não vou responder isso. Porque mesmo o cara disciplinado, a disciplina é igual um músculo, é igual o bíceps. Ele vai fazer 10 repetições e na 11ª, o músculo, por mais que ele queira, ele não vai conseguir mais. Então, a disciplina e a força de vontade é algo que, primeiro, pode ser treinado. Se você se disciplinar e fazer as coisas, então você acorda todo dia às 7 da manhã. Não é que seu despertador acorda às 7, você pensa, vou sair 7h30, vou sair 7h15, não. Todo dia acorda às 7. Depois de 3 meses, você não vai gastar disciplina mais para sair da cama às 7. Aquilo virou um hábito. Você vai treinar todo dia, você tem aquele horário que você vai para a academia. Para a maior parte das pessoas, está exigindo disciplina e força de vontade. Putz, deu lá deu lá 1h da tarde, o cara, puta, precisa treinar, mas também tem uma coisa aqui de trabalho para fazer, tô meio cansado. Ele está tendo que exercer força de vontade, ou seja, ele está gastando essa energia para ir lá. Se o cara vai sempre ao meio-dia, deu meio-dia, ele não precisa pensar. Você sabe que hoje a gente pensa, a gente tem 2 cérebros. Um cérebro que tem decisões mais automáticas e o nosso cérebro racional. Então, quando você cria um hábito, esse cérebro racional, ele consegue, você não precisa usá-lo, você vai no hábito. Então, força de vontade é muito importante e dá para nós melhorarmos nossa força de vontade. Para quem está nos assistindo e quer saber um pouco mais sobre isso, o maior pesquisador do mundo, né, de motivação, de força de vontade, chama-se Roy Brownsberry. Eu vou confirmar isso já para vocês. E ele tem um livro que já foi traduzido para o português chamado Força de Vontade. Eu tenho até, se vocês quiserem ver, se vocês entrarem no meu YouTube, o YouTube do Espaço Volpe, eu tenho um vídeo que dá mais ou menos uns 7 minutos, explicando, na verdade, é um resumo desse livro, explicando essa questão da força de vontade. Então, eu acho que isso é importante. Força de vontade é a coisa mais importante. Eu estou pegando aqui o nome direitinho do psicólogo para passar para vocês. É a coisa mais importante e ela pode ser treinada. E você pode montar um ambiente ao redor de você para que ela não acabe no meio do dia. Muito bom, Volpe. E daí deixa eu até trocar uma ideia aqui com ele nisso, né? Todo mundo enche meu saco que eu só tenho camiseta preta. Eu ia falar isso agora. Mim, cara, eu só tenho camiseta preta desde 2008. Só preta. Parece o armário da Mônica. Você abre o armário, é só camiseta preta. Cara, e para mim é um pouco disso, né? A facilidade de... Cara, tenho 2 calça jeans, mais 3 que são de outra cor. E é isso, cara. Eu levanto de manhã, coloco a camiseta preta, coloco a calça, tem os 2 tênis que são iguais, acabou, não tem que pensar. Muito fácil. Um processo e de quando decisão. tá frio, eu fico... e quando ficar frio, eu tenho que pensar porque eu tenho várias jaquetas diferentes, né? Então, já, puta, será que eu vou com essa ou com aquela? Brunão, muito bom. Uma pergunta para ti. Cara, como que é o processo de planejamento de um novo negócio? Enfim, apesar das dificuldades dos seus novos negócios, você teve muito sucesso em vários deles. Você atribui esse êxito a qual fator? E se essa mesma pessoa quiser alcançar esse mesmo nível de sucesso
de unicórnio como você chegou, quais são as suas orientações? Tá, então o primeiro ponto foi sobre Como que é o como processo conseguir ter processo de decisão, tá, para construir um negócio. Cara, assim, a verdade é que a maioria dos negócios que tiveram sucesso, né, que talvez que são os que mais saem na mídia, eles surgiram mais por uma necessidade, né? Então, pelo menos o que eu vejo hoje em dia é isso, né? Então, talvez os meus foram um pouco diferentes. O meu primeiro negócio tinha feito um marketplace de professor e aluno lá em 2010, que eu fui procurar dinheiro, levantar dinheiro para esse negócio, acabei caindo num fundo, que é a Rocket Internet, que trouxe para o Brasil o Groupon, investiu em Nadafit lá atrás, e eles me convidaram para trabalhar nesse fundo, falaram, putz, minha ideia era uma bosta, que não ia funcionar, desculpa o palavreado, mas que a ideia era muito ruim, muito difícil de escalar, e me chamaram para trabalhar lá no fundo, e lá no fundo a gente estudou várias teses de mercado. E normalmente, essas empresas que você vê que são unicórnios, né, normalmente elas são unicórnios porque elas estão no mercado muito grande. Então, o que eu vejo hoje de muita gente que já está empreendendo pela terceira ou quarta vez, e depois eu vou voltar no processo do que eu sei que dá sucesso, mas hoje o que eu tenho visto é que muitos desses empreendedores de segunda, terceira vez, eles escolhem normalmente uma indústria muito grande. Normalmente a indústria ser muito grande é parte de você conseguir criar um unicórnio, conseguir criar uma empresa de muito sucesso. Por quê? Porque essa indústria sendo muito grande, ela tendo um tamanho de mercado muito grande, você tem muito mais suco, né, para tirar dela, muito mais possibilidades de captura de valor. Então, por exemplo, quando você fala de uma indústria de e-commerce no Brasil, é uma indústria de 50 bi de reais, talvez 60 bi de reais ano passado. Quando você fala numa indústria de pagamentos, 500 bi, talvez perto de tri já, né? Então, qual que talvez seja a indústria que você pode ter uma probabilidade de ter um unicórnio? Provavelmente numa indústria de pagamentos e não numa indústria de e-commerce, né? Então, hoje o que eu vejo do processo decisório de muitos empreendedores de escolher as coisas que eles vão fazer é primeiro escolher a indústria, ponto. Depois que eles escolherem a indústria, de fato, encontrar uma dor grande nessa indústria que pessoas estejam dispostas para pagar por isso. E que você consiga escalar isso de alguma maneira, seja vendendo de empresa para empresa no B2B ou no B2C, tá? Então, assim, então para mim são esses dois temas que eu vejo muito hoje de caras que estão fazendo ali pela segunda, terceira vez que tiveram muito sucesso. Talvez seja até o caso do André Street com a Stone. Ele fez lá atrás uma empresa que virou a Braspag, que ele vendeu para o Banco Pan lá atrás, e depois disso ele montou quase uma empresa de investimentos para investir em várias empresas diferentes. E lá dentro eles estudaram várias teses, uma dessas teses era pagamento, o mercado na época que era um duopólio entre rede e Cielo, e que eles viram numa mudança de lei, né, que eles podiam ter uma oportunidade de entrar numa empresa, num mercado gigantesco, que fizeram muito melhor do que o resto, né, com um time bom, com cultura certa, conseguiram ser aí talvez um unicórnio brasileiro de grande relevância, né? Mas o que eu vejo hoje para o empreendedor médio, pequeno, para o cara talvez que está começando, é que normalmente esse cara vê uma dor dele. Putz, que dor que eu estou sofrendo hoje? E essa dor pode vir de vários lugares diferentes, né? Pode vir da empresa que essa pessoa trabalha hoje, ela está trabalhando numa empresa e vê que naquela empresa tem aquela dor que ninguém resolve. Opa, será que eu consigo produtizar isso? Será que eu consigo criar uma empresa para prestar serviço para resolver isso? Né? Que hoje a gente vê os unicórnios, essas empresas grandes, empresas de tecnologia, que são muito grandes, mas elas representativamente na economia são uma parte talvez irrelevante, né? Uma parte muito pequena. Hoje você tem talvez 70%, 80%, vocês podem até me corrigir nesses números, das empresas médias e pequenas que representam, de fato, uma parte grande do PIB até de empregar pessoas, né, no Brasil. E, cara, essas normalmente são dores que vêm das próprias pessoas, de observarem o dia a dia delas e nesse dia a dia delas que elas viram uma oportunidade, elas foram lá e criaram uma solução para aquela oportunidade. Para mim, essas são as que mais funcionam, que mais crescem rápido, né? E daí, no meu caso, eu talvez estive no lugar certo, na hora certa, com o skill certo e me dediquei, fui muito disciplinado para conseguir aproveitar essas oportunidades. Então,
alguns negócios que eu investi, putz, eu entendi, cara, que de fato era uma dor, que não tinha ninguém no mercado fazendo, que eu investi como anjo, então indo super bem. Outros negócios que, como a RAP, que eu vi dando certo lá fora e me juntei, conheci os fundadores e cara, virei sócio deles e trouxe para o Brasil. Foi um negócio também que para mim era o meu use case, né? Eu sempre saía cedo, chegava tarde de casa, eu dei no supermercado, cara, um app que, cara, você pede supermercado, pede comida, pede qualquer coisa e não precisa estar em casa, é maravilhoso, né? Foi o que eu pensei lá em 2016, quando eu conheci os caras. Falei, cara, eu sou o usuário perfeito para esse cara. E como eu, existem vários outros. Esse negócio não tem como dar errado, né? Agora é um play de executar e ter disciplina em fazer o negócio dar certo. Mas algo que eu vejo na maioria desses caras que têm sucesso é que eles não começam com a ideia pronta. A ideia ela vai pivotando, ela vai mudando. E o que eu vejo de similaridade nas pessoas que têm sucesso é que elas começam com um problema e vão puxando essa corda, né? Vão entendendo, putz, o que é a dor desse cliente? O que mais esse cliente eu poderia atender ele de uma maneira melhor? Putz, olha, aqui tem uma ineficiência. Será que se eu atender essa ineficiência, o meu negócio seria melhor? Então, essa pessoa, esse gestor, esse líder, esse empreendedor, ele vai pivotando para procurar o dinheiro. E nem sempre aquela ideia que ele tinha no começo ou aquela ideia que ele começou a fazer vai ser a ideia final, né? Então, a própria Canui, a gente começou com uma ideia de vender só produtos de montanhismo online. Depois de 15 dias, 30 dias tentando vender montanhismo online, a gente viu que ia ser impossível de vender isso no Brasil. Ticket muito alto, produto com muito valor agregado, a pessoa não vai comprar pela internet. E ainda mais naquela época, em 2011, 2012. E daí a gente partiu para um caminho totalmente oposto. O caminho de marcas conhecidas, mas que não tinha na internet, de surf skate. E em cima disso, a gente foi fazendo muitas coisas ali, perseguindo oportunidades de mercado e se consolidando como grande campeão daquela categoria. E isso não foi só para a Canui, foi também para a Dafit, também foi para a RAP, no Gestão 4.0, mesma coisa, e em várias outras empresas que eu investi como investidor anjo aí, que a gente sempre tenta ir buscando o caminho do dinheiro, e buscar o caminho do dinheiro é resolver um problema de fato, uma dor de uma pessoa, de um público, seja uma pessoa, seja uma empresa, e que essa pessoa esteja disposta a pagar, ou que essa empresa esteja disposta a pagar por aquele serviço ou produto que você está gerando. Então, acho que talvez eu dei uma volta grande para responder a tua pergunta, mas acho que ficou claro aí a resposta. Perfeito, ótimo. E para você, Lupe, acho que o unicórnio aí, no caso do Nardon, qual o caminho das pedras para o cara ou se tornar um fisiculturista ou para um competidor de triatlon? Qual seria o caminho das pedras aí para alguém que está sedentário hoje, que busca busca esse caminho aí? Se você até me permitir, o caminho para ser fisiculturista, o cara tem que ter tido a genética, para ganhar um triatlon, o cara tem uma série de coisas, mas eu gostaria até de responder o seguinte: qual o caminho hoje para uma pessoa conseguir ser mais longeva, né, viver mais com saúde, que longevidade é isso, ao mesmo tempo ser mais produtiva e ser mais feliz, porque saúde basicamente é com isso que a gente lida, né? O cara, assim, se ele quiser ir para um triatlo, ele vai ter uma série de coisas para fazer, mas não é todo mundo. Agora, eu tenho certeza aqui que quando você, o Lucas, o Nardon, são coisas que vocês querem no seu dia a dia. Você quer ser mais produtivo, você quer ter mais produtividade, você quer ser feliz, né? Ninguém quer, assim, fundar uma Apple e descobrir que viveu a vida inteira infeliz, tá? Não estou falando que esse é o caso do Jobs, mas ninguém quer, às vezes, ter um unicórnio e descobrir que é infeliz. E as pessoas querem viver mais e melhor. Então, eu diria que talvez, assim, qual seria o grande segredo para isso? Para ter essa vida plena, né? E aí eu vou falar do ponto de vista médico, tá? Eu vou falar do ponto de vista do que a gente costuma ver. É você se alimentar bem, tá? Você fazer atividade física, tá? Você evitar os pensamentos negativos, então aquela coisa de você ser positivo é importante, e você ter relacionamentos saudáveis, você se relacionar com as pessoas que você quer ser parecido, né? E manter esses relacionamentos de longo prazo. Então eu diria que para você, e aí cada esporte, se a gente falar do fisiculturismo, o cara deveria comer muito como um fisiculturista, treinar musculação
muito pesado, tem que manter a questão da positividade, e positividade não é aquele otimismo bobo, é você saber avaliar a situação, saber se ela der certo, vamos fazer isso, se ela der errado, vamos fazer isso, mas manter o foco para tentar fazer ela dar certo. E um cara que queira ser fisiculturista, ele tem que se relacionar com outros fisiculturistas, ter relações com pessoas como ele quer ser, com donos de lojas de suplementos. Ele tem que ter tudo isso, porque é isso que vai trazer o conhecimento para ele. É como assim, quem trabalha com fundo de investimento, você precisa ter um relacionamento com pessoas que pensem da mesma maneira que você. Então, falando do fisiculturista, é isso, mas eu digo, para a pessoa viver mais, ser feliz e ter mais longevidade. Alimentação, atividade física, positividade e relacionamento. Perfeito. Ô, doutor, inclusive esse gancho que a gente fez agora de novo, né, sobre qualidade de vida, exercício e tudo mais, me lembrou que bem no início da pandemia, a gente fez uma live com um psiquiatra e um psicólogo e tiveram muitas perguntas, né, que trouxeram à tona velhos medos, angústias existenciais das pessoas. O que você acha que mudou com a pandemia? Ou o ser humano continua o mesmo, né, como tem demonstrado os bares cheios aí ao redor do mundo todo? Cara, eu acho que a pandemia, assim como qualquer crise pessoal por qual as pessoas passam, pode fazer muitas pessoas mudarem. Vão ter pessoas que vão se tornar melhores e pessoas que vão se tornar piores. Se pensar no ser humano como um todo, eu não acho que o ser humano mudou, tá? Ou que vai mudar. Eu acho que a gente está se digitalizando uma série de coisas, mas o ser humano, o nosso cérebro, vai continuar funcionando do mesmo jeito. E a gente pode comparar aí, se for pensar, as pessoas vão se ajudar mais ou mudar a consciência. Você pega a Segunda Grande Guerra, que foi um trauma muito maior. As pessoas não mudam tanto depois. Você não precisa ir tão longe. Você pega países que tiveram grandes conflitos. Se pegar a situação, por exemplo, lá da Iugoslávia, que separou. Se você vai ver as pessoas hoje, que, cara, em 1980, elas se mataram, passaram por uma crise que, assim, essa pandemia nem se compara. Você produziu pessoas mas às vezes com um pouco, algumas tinham mais medo, arriscavam menos, outras se tornaram mais disciplinadas, mas eu diria que crises como essa não mudam o ser humano, porque o ser humano, ele assim, existe toda uma estrutura bioquímica no cérebro que nós respondemos a ela, que é uma estrutura bioquímica que não é tão diferente como a estrutura, por exemplo, de um primata, e que se for longe não é tão diferente como a estrutura, assim, o ser humano as pessoas vão, vai ter-se menos, as pessoas vão querer dominar tanto. Cara, se a gente pegar o ser vivo, desde uma lagosta, ele quer dominar o ambiente ao redor, ele produz mais serotonina, a mesma substância se ele dominar. E você vai vindo para todas essas áreas. Então, quando as pessoas falam que a gente está mudando, o nosso cérebro está mudando psicologicamente, cara, seria o equivalente a falar assim, vamos criar asa, porque não, o ser vivo é dessa maneira, entendeu? Tem recompensa, quer dominar ao redor. Então, eu não acho que o ser humano está mudando, não. Acho que muitas coisas estão mudando. Não acho que o ser humano está mudando, até porque, na minha visão, essa pandemia, tudo bem, ficou todo mundo parado em casa, todo mundo viveu de maneiras diferentes, mas essa pandemia nem se compara com outras grandes crises pelas quais a humanidade passou. Se a gente falar de crises anteriores, não é que você só tinha que ficar em casa, você estava em casa e corria o risco de entrar um soldado, estuprar sua mulher, matar seu filho, cair uma bomba na sua casa. Então, essa pandemia não é um trauma tão grande, eu diria que, assim, daqui a alguns anos as pessoas vão lembrar como um grande evento, mas que de longe vai ter uma importância como crise mesmo do que outras grandes crises que a humanidade passou. E que sempre venceu, né? Vamos falar, por mais os maiores desafios que nós já tivemos, nós vencemos. O do Bruno sobre isso. Você acha que o ser humano... Oi? Se eu acho que o ser humano vai mudar por causa da pandemia? Cara, eu acredito que eu concordo com você, exatamente no que você falou. Acho que as emoções básicas do ser humano, as necessidades não vão mudar. Eu acredito que algumas coisas de adoção não de hábitos, mas de adoção de algumas tecnologias e quebra de crenças limitantes, que principalmente de hábitos de trabalho, vão mudar, né? Então já mudaram. Antes se falava que fazer home office não era produtivo. Hoje já se vê que pode ser produtivo.
A pergunta que eu me faço é, putz, será que nem algumas empresas falam de fazer home office para o resto da vida? Eu não acredito nisso, cara. Eu acho que não vai existir isso. Vão existir algumas áreas, sim, que podem fazer home office, vai existir mais a flexibilidade, mas vai ser muito diferente. Hoje é fácil de fazer home office porque está todo mundo obrigado a ficar dentro de casa durante o mesmo tempo. Imagina a partir do momento que, cara, você pode ter o seu dia como você quiser, que você pode, putz, agora eu poderia estar almoçando, a outra pessoa está em casa trabalhando, você vai ter que combinar a agenda. Então, eu acho que a flexibilidade vai existir sim. Tanto putz, que tem pessoas de times das minhas empresas que o cara agora está no Nordeste fazendo kitesurf e a gente está fazendo reunião e ele está com a praia atrás e, putz, e ele fala, cara, eu vou trabalhar mais à noite para aproveitar o vento de dia porque eu quero fazer kitesurf. Eu falei, meu, vai lá, vai embora. Adoraria estar junto com você. Não posso, infelizmente, agora. Mas eu imagino que alguns hábitos, algumas flexibilizações, algumas coisas que aconteceriam em 10, 20 anos, principalmente do lado de tecnologia, vão acontecer e vão acelerar, mas eu concordo com você, Volpe. Eu não acho que vai mudar muito, entendeu? Está todo mundo sedento para ir para um bar, está todo mundo sedento para ir para o restaurante, está todo mundo sedento para voltar para o escritório e abraçar a pessoa e trabalhar e falar do lado. Eu acredito sim que isso push us, né, empurrou a gente para ser muito mais disciplinado com coisas que a gente antes não era. Empresas que já eram disciplinadas, que tinham rotinas, que tinham rituais, continuaram funcionando da mesma maneira ou melhor. Mas empresas que não tinham sido rituais sofreram no começo, porque aquela conversa de corredor, aquele alinhamento que não é um alinhamento como ritual na agenda, isso morre. Porque agora você precisa começar a fazer alinhamentos, all hands meeting, rituais, comunicar muito mais com o seu time para ter certeza que está todo mundo no mesmo barco. Mas por que você não fazia isso antes quando você estava no escritório? Você deveria, um bom gestor já fazia isso, né? Já over-communicate no escritório. Agora, muitos foram forçados. Então, para mim, foi positivo de maneira geral, porque as pessoas foram forçadas a aprender a trabalhar. E o brasileiro não sabe trabalhar, essa é a verdade. Então, nesse sentido, eu acredito sim que do lado do trabalho vai ter essa mudança, mas eu acho que do lado pessoal, cara, as necessidades básicas vão continuar as mesmas, as vontades e os hábitos, muitos dos nossos hábitos vão continuar os mesmos. Logicamente que a adoção de internet, a adoção de e-commerce, algumas facilidades vão aumentar muito. Então, pode ser muita gente que acostumou a comprar pelo supermercado, pelo aplicativo, que não vai querer mais ir para o supermercado. Mas tem gente que é rotina, é o momento de lazer ir no supermercado. Essa pessoa não vai, às vezes, de vez em quando, ali no fim de semana, algo comprar pelo aplicativo, mas vai gostar de a cada 2 vezes por semana, porque já está na rotina dela. Putz, vou no supermercado e é meu lazer ir lá e fazer isso. Eu gosto, porque abre minha mente, libera. É o momento que eu não penso em nada, é quase o momento de meditação da pessoa, entendeu? Então, concordo com o Volpe aí. Acredito que algumas coisas aceleraram, mas acho que muita coisa vai voltar a ser parecido com o que era antes. Ô, Nardon, até nessa linha de gestão, assim, né, gestão de pessoas e tudo mais, às vezes eu me pergunto, tipo, será que se existisse uma fórmula, na verdade, de sucesso para uma empresa dar certo, qual percentual você atribuiria às pessoas, né, ao time daquela empresa? E indo além, assim, qual perfil de pessoa você tende a gostar mais de trabalhar? Tá bom. Cara, eu acho que assim, de uma empresa ter um grandíssimo, ser muito grande, ter um sucesso muito grande, então, falando da empresa ser gigante, eu acho que a primeira coisa é a indústria. Então, você achar a indústria e resolver um problema grande dessa indústria, você não precisa ter o melhor time do mundo que isso vai acontecer, então você não precisa ter o melhor produto do mundo, se você de fato está resolvendo uma dor grande, o teu negócio vai crescer muito rápido e você vai ter muito sucesso. O problema disso é que os competidores vão ver e vão começar a ir atrás de você, e daí provavelmente eles vão resolver o mesmo problema com um time melhor, executar mais e vão te passar. Mas assim, acho que o primeiro ponto é a indústria correta. Acho que sim, a segunda coisa é time e cultura, né? Então, putz, time, eu diria que talvez 40% aí, 30%, 40% eu coloco no time, e com isso, cara, cultura junto, né? Time e cultura. Qual o perfil que eu gosto de trabalhar? Cara, eu gosto de trabalhar com... Cara, eu gosto... Essa é uma pergunta complexa, não é simples de explicar. Mas, cara, eu gosto de trabalhar com pessoas que genuinamente amam
e são missionários, não são mercenários. O que eu quero dizer com uma pessoa que é missionária? O maior motivador da pessoa é o desafio de resolver um problema grande. E talvez não o resultado, não o que ela vai conseguir no fim daquela jornada. É uma pessoa que gosta de vivenciar a jornada, e não que ela quer pegar o pote de ouro no fim do arco-íris. Ela gosta de caminhar no arco-íris, entendeu? Então, normalmente, e vocês que são aí do mercado financeiro, é muito normal você ver pessoas que são mais mercenárias, né? Vocês devem ter convivido com muita gente. Cara, eu tô aqui pelo dinheiro, odeio meu trabalho, mas foda-se, vou aqui, vou focar. Eu acho que não é o caso de vocês, né? Mas você vê talvez o caso de muita e pelo tanto que eu conheço vocês, principalmente o Vélez, eu sei que não é o caso de vocês, mas tem muita gente, principalmente gente que fica em banco grande, é muito mais mercenário, cara, tá ali motivado pelo bônus no fim do ano, o cara recebeu o bônus, no outro dia já pediu demissão e vai fazer outra coisa. Então, eu gosto muito mais do missionário do que o mercenário, porque essa normalmente é a pessoa que está motivada, está para o longo prazo, é uma pessoa mais focada, mesmo que o dinheiro não venha, que venha o momento de incerteza, que venha o baixo, que, né, a vida de empreendedor ou a vida normal é uma montanha-russa, tem momento, cara, você é o maior cara do mundo, você é o melhor cara do mundo, e no outro dia você é o pior cara do mundo. Então, eu procuro normalmente pessoas que com esse perfil de missionário não mercenário, e também que, cara, tem um poder analítico e um raciocínio lógico muito bom, e que normalmente sejam um perfil um pouco mais humilde. Né? Humilde, quando eu falo, sejam mais colaborativas, sabe? Não seja só eu, mas seja mais eu fiz isso, mas eu sei que foi o time que teve um trabalho importante para isso acontecer, porque a gente não faz nada sozinho. Então, normalmente são essas coisas que eu procuro. Alguém mais missionário do que mercenário, mais colaborativo e que tenha um raciocínio lógico e um poder analítico bom para tomar boas decisões baseadas em números e baseado no racional e não só em feeling. O feeling você vai conseguir ao longo do tempo e tendo muita experiência em um determinado setor. Na hora que você olhar aquele problema, você fala, opa, não é muito bem pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo que a gente vai, né? Mas isso você vai conseguir ter o feeling mais aguçado ao longo do tempo, de ter vivido muitas situações parecidas com aquela. Perfeito. Boa, muito bom. Senhores, aproveitar que a gente está aqui numa gestora, que é Portugal Investimentos, queria perguntar para vocês o que vocês têm feito com o dinheiro de vocês, onde têm investido, o que vocês têm comprado agora para o portfólio. Começando por você, Volpe. Cara, os meus investimentos financeiros, eu tenho uma regrinha muito básica, mas que eu uso há bastante tempo, que é manter mais ou menos 70% de investimentos um pouco mais seguros, que daí eu vou, desde de uma renda fixa, mas às vezes montar uma renda fixa com também fundos imobiliários, algo assim. E 30% um pouco mais arriscados, que seria na parte de ações. Eu sempre mantive isso e é uma estratégia que dá certo para mim, porque, por exemplo, eu tinha vendido muita ação antes dessa crise, porque, pô, eu estava batendo 120, a carteira tinha aumentado o percentual de ação, eu voltei eu tirei, né? Agora, isso na parte financeira. O que eu mais invisto é no que eu mais sei, que é em clínica. Eu, além de ter aqui o Espaço Volpe, que é a minha clínica, eu tenho algumas franquias de clínicas de depilação a laser. Então, eu tenho um grupo com 15 clínicas e de depilação a laser. Então, com o Espaço Volpe, né? O Espaço Volpe aqui é uma clínica de nutrologia e eu tenho uma clínica de dermatologia também que funciona aqui. Então, são duas empresas já. Uma clínica de estética, isso tudo aqui em São Paulo. Seriam três clínicas, né? E aí tem essas outras 15 clínicas. Então, meu investimento todo está no que eu mais sei fazer. São 18 clínicas no Brasil e o que existe de financeiro fica nessa regrinha que eu falei para vocês. Perfeito. E você, Muito Nardon? bom, Volpe. Cara, eu tenho mudado bastante, a gente tem até conversado aí, né? Bati algumas bolas com o Vélez para entender mais, até me instruir mais por N motivos, né? Eu sempre fui muito mais focado em colocar minha energia e foco no que eu estou fazendo no dia a dia e meu dinheiro nisso também. Muito parecido com o Volpe na parte das clínicas dele.
eu coloquei grande parte, né? E grande parte do meu patrimônio hoje estão nessas empresas que eu sou sócio. Felizmente, eu tive eventos de liquidez ao longo do caminho, que fizeram esse patrimônio antes que estava locado, né, em participações, virarem dinheiro. E esse dinheiro, eu tenho estudado aí há algum tempo, conversado com caras bons dos setores, do setor, né, Vélez, um deles, para entender melhor, cara, o que funciona para mim. E o que eu estou chegando à conclusão aqui é que, na minha carteira, e logicamente não está ainda assim, né? Mas eu tô modificando ela para isso, ter mais ou menos de 20 a 25 em ações. Primeira coisa, né? Eu divido uma parte que eu tenho fora do Brasil, uma parte que eu tenho no Brasil. Hoje eu vi que o balanço ideal para mim é ter 50% aqui, 50% lá fora. Então uma parte está dolarizada, outra está aqui no Brasil. Já tive muitas discussões aí se não valeria a pena ter 70 no Brasil, 30 lá fora, ou o contrário, ainda mais com o câmbio alto. Provavelmente em algum momento ele vai se ajustar, mas eu acho que com uma visão muito mais de longo prazo, para mim, na minha percepção, vale a pena eu ter 50-50. O porquê disso? Porque lá fora, a maioria dos investimentos que eu faço em startups são lá fora e não aqui no Brasil, né? Os veículos são lá fora, então faz mais sentido eu ter uma parte do dinheiro lá. E o que eu tento fazer nos dois é ter 20% em ações, 20% em FIIs, 20% em direitos creditórios. Então, eu tenho uma empresa que eu invisto que chama Liber Capital, que faz antecipação de recebíveis, e por lá tem bancos que fazem antecipação, tem FDICs que fazem antecipação, também tem algumas pessoas físicas que fazem antecipação. Como eu conheço muito bem o risco das empresas que essa empresa faz antecipação, eu trabalho com lá, é crédito, né? Come igual galinha, mas caga igual elefante, né? Pode ser que dê um problemão se eu errar em um título e perder grande parte do principal, mas como eu conheço muito bem o risco desses ativos, eu fico confortável em colocar 20% lá, e daí o resto eu fico em liquidez para... isso eu estou falando do líquido, né, que eu tenho hoje, eu não conto as participações das empresas, os outros 20% para ter liquidez para oportunidades, seja de adquirir algum negócio, seja de investir em alguma startup. Logicamente já tem uma parte hoje que na hora que eu explodo, né? Isso daqui é da minha parte líquida. Da minha parte líquida, eu tenho mais ou menos uns 15 a 20% que eu deixo para investir em startup. Então, é mais ou menos desse jeito que eu faço hoje o meu balanceamento aí da carteira. Deu uma sorte aí da bolsa ter ido lá para baixo. Fui às compras, né? Foi bom. Não tomei muito na cabeça, felizmente. Boa. Mas agora eu não sei se tem muito mais oportunidade, né? Então a gente precisa conversar aí, velho. Das oportunidades boas que estão surgindo. Vamos trocar ideia. Obrigado. Valeu, Nardon. Valeu, Volpe. Valeu, Luquinhas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Prazer conhecer o Bruno. Prazer em revê-lo, Dr. Thiago. Obrigado. Valeu, senhores. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.